explica, como é que você vê que mesmo depois desses acontecimentos no final dos anos 60, alguns ditos herdeiros de Frankfurt voltaram toda a sua produção para, de certa maneira, legitimar aquilo que já estava chegando ao fim? Então, eu diria o seguinte, a Frankfurt quebra em dois, né, de uma certa forma. Você tem, por exemplo, o último Horkheimer, que é um sujeito que vai chegar e falar, olha, a ideia mesma de revolução, ela não pode mais estar no horizonte. Não é que ela está paralisada, bloqueada, porque a classe operária foi integrada, então você não tem mais sujeito histórico, então você precisa repensar qual vai ser o sujeito histórico de um processo revolucionário aqui para frente. Não faz mais sentido pensar a política sobre o signo da revolução, né? Quer dizer, esse horizonte vai ser o horizonte hegemônico. É quem vai dar no Habermas, por exemplo, sim, que vai dar no Honecker, que vai dar nessas últimas gerações, Heiner Foster, Hayek, todo esse pessoal. Porque a ideia fundamental do Habermas era, olha, a social-democracia já produziu um potencial de gestão de conflito que é o que a gente tem de melhor do ponto de vista da racionalidade social. Então, quando ele vai falar de ação comunicativa, ele acredita que as condições já estão dadas para isso. Você já tem as condições sociais dadas. Isso, do ponto de vista de alguém como Adorno, absolutamente uma capitulação total. Porque o Adorno é aquele que vai falar, não, mas, veja, esse horizonte de integração, ele só produz sofrimento. Essa integração social ela é falsa, a integração do trabalho é falsa, a integração psicológica ela é destrutiva, né? Então, fica uma outra vertente que vai insistir, mesmo que o problema o que é uma ação revolucionária se transforma num problema muito complicado, ele ainda é relevante. E é importante, mesmo compreendendo a sua complexidade, não eliminá-lo do horizonte. Porque ela é a força que a crítica tem de falar, não, mas não se trata de tentar perpetuar a sociedade capitalista. Trata-se de tentar ultrapassá-la, mesmo que as figuras dessa ultrapassagem sejam complexas, sejam difíceis, elas precisam ser pensadas localmente, elas têm temporalidades não controláveis, mas retirar-se esse problema do seu horizonte vai criar uma situação que é uma aberração muito própria da nossa época. Porque, para você ver, talvez a nossa época seja a primeira em 200 anos, 250 anos, onde a ideia mesmo de processo revolucionário perdeu sentido. Nesses 30 anos que os tais gloriosos, entre aspas, que você rediagnosticou aqui, parecia que a propaganda fascista, pelo menos nos termos em que ela foi tratada nos anos 40, ela estava, no mínimo, moderada. No mínimo moderada, embora toda a técnica de propaganda tenha sido mantida nas campanhas eleitorais e assim por diante. Mas a impressão que dava é que o tempo que nós estamos vivendo hoje não estava no horizonte daquela geração, aparentemente. Acho que pouca gente imaginava que a gente pudesse ter à frente de governos importantes as figuras que hoje chegaram à chefia de governos e à chefia de Estado, como nós temos hoje. Uma situação assim que, né, causa perplexidade. Você acha o quê? Teve um adormecimento dessa coisa? A coisa estava latente e com o neoliberalismo e a crise do neoliberalismo isso reeclodiu? Então, a minha impressão é que, na verdade, ela não só estava latente, como ela estava presente mesmo. É que a gente perdeu um pouco a dimensão dessa história. Você vê, nos anos 60, é o momento em que o Partido Fascista Alemão entra nos parlamentos regionais. A Adorno tem cartas e cartas desesperadas, dizendo, não, mas espera aí, vocês estão vendo, tem um fascismo em operação, né? Tanto que eles não saem, inclusive os antigos nazistas continuam nos governos, né? O processo de desnazificação preserva, né, uma série de figuras que vão ser fundamentais nos próximos governos. Você vai ter o caso da Itália, por exemplo, a Itália nos anos 70 ela entra praticamente em beira de guerra civil, né? Quer dizer, a gente fala das ações diretas da esquerda, mas é sempre bom lembrar também o tamanho da violência dos assassinatos perpetrados por grupos de extrema-direita no final dos anos 60 e dos anos 70 na Itália. Você vai ter 20 mil pessoas presas na Itália. Você vai ter uma situação tão aberrante, quer dizer, que a própria França vai assumir uma série de pessoas ligadas à luta política italiana como exilados políticos. Então, o Toni Negri é um caso exemplar nesse sentido. Sim. Então, você vê que a situação era muito mais instável do que aparenta hoje. Ele estava pintando de cor-de-rosa um quadro que já não era. Não era cor-de-rosa. E mesmo no caso do Brasil, por exemplo, a gente estava conversando anteriormente, quer dizer, o integralismo brasileiro não desaparece depois da Segunda Guerra. Esse integralismo que tinha 1.200.000 membros,
né, 200 mil filiados, não desaparece. Alguém como Plínio Salgado, por exemplo, quando vai participar da eleição presidencial em 55, tem praticamente 10% dos votos. Isso, ou seja, alguém que é um fascista declarado. Tem um em cada 10 brasileiros, em 55, com Juscelino Kubitschek, tudo isso, com a morte, com o suicídio do Vargas, toda essa comoção nacional, ainda votam num fascista declarado. Um fascista declarado que, quando tem a ditadura militar, ele vira deputado federal por São Paulo. Eu fui pegar um pouco a história dele. Ele vai ser responsável pela escrita de livros didáticos que vão ser utilizados nas escolas dos anos 70 no Brasil. Então, ou seja, já na ditadura. Essa história estava com a gente desde o início. É que a gente acho que a Nova República produziu uma ilusão para nós. A ilusão de que a gente tinha conseguido superar tudo isso sem trauma, sem conflito, sem ter que colocar a gente na cadeia, sem ter que fazer processo, sem ter a história argentina, por exemplo. Então, a gente teve essa ilusão que a gente tinha conseguido entrar numa situação de estabilidade. Eu lembro, há 5, 6 anos atrás, quando a gente começava a discutir esse tipo de coisa, quantas pessoas falavam, não, mas o Brasil é a democracia mais estável dos BRICS. Essa frase eu ouvi várias e várias vezes. Não vai acontecer, não, golpe militar, isso não existe mais. E o que faz hoje um fascista ganhar a eleição? Porque não é daqui do Brasil que nós estamos falando. Nós estamos falando de um fenômeno mais amplo. Né? Tem viajado bastante e está todo mundo preocupado. Mas eu diria que o Brasil é uma espécie de laboratório mundial desse processo. Em que sentido? No sentido de que essa articulação entre ultraneoliberalismo e fascismo ganha no Brasil seus contornos mais explícitos. Acho que, de fato, a gente está na vanguarda desse processo. Quer dizer, mesmo para os padrões de regressão social em outros países, o que acontece no Brasil é motivo de surpresa mundial. Porque o caráter explícito dessa situação, por exemplo, os Estados Unidos têm regressão social com Trump, né? Então você tem elementos racistas, explícitos, tal, mas você não tem, por exemplo, o militarismo brasileiro. Você não tem esse tipo de... O neoliberalismo também, porque... Ele é protecionista, ele senta com a China para fazer acordos benéficos para o seu país. Tem uma outra pegada. Não, só a gente que acredita nisso. Só a gente que acredita, é verdade. Porque acho que tem um modelo chileno, quer dizer, o neoliberalismo foi implementado em 2 vias. Né? Você tem a via democrática, né? Foi a via norte-americana e inglesa, Thatcher e Reagan, e você tem a via real, que é o Pinochet. Né? Essa via é a via que está sendo implementada no Brasil de novo. Né? E eu diria, essa via, ela mostra uma coisa muito interessante. O neoliberalismo sempre foi associado ao nazismo. Se a gente pega, sei lá, leituras como do Foucault, ele não leva isso em conta. Mas hoje em dia, a gente levantou todo o debate do começo dos anos 30 e são coisas absolutamente impressionantes. Para você ver, a discussão que existe entre o Hayek e o Carl Schmitt é enorme. Entre o Rousseau e o Carl Schmitt. E as ideias que o Carl Schmitt coloca como as ideias fundamentais do que seria um Estado total nazista, você vai ler depois os textos do Hayek, você fala, não, mas espera aí, mas é isso. O Hayek ele era contra uma democracia completa. Ele fala, por exemplo, quando ele vai para o Chile em 81, né, ou seja, 81, na época do Pinochet, ele vai lá ver o Chile se transformando no modelo do neoliberalismo. Ele dá declarações para o jornal El Mercúrio, dizendo alguma coisa mais ou menos nos seguintes termos. Eu prefiro uma ditadura liberal a uma democracia não liberal. É necessário em algumas circunstâncias que um país passe por um momento de ditadura para que a liberdade possa ocorrer. Ou seja, a ideia dessa ditadura provisória como uma condição para... Que não termina nunca. Que nunca termina, exatamente. Mas essa ideia vinha do Carl Schmitt, vinha de um jurista nazista. Porque o Schmitt, em 1932, ele vai dar uma conferência na Federação da Fiesp alemã, dizendo mais ou menos o seguinte: a República de Weimar, durante todo esse tempo, foi um Estado total. Era um Estado total por quê? Porque o Estado estava em todas as mediações sociais. Né? Então, tudo tinha que passar pelo Estado. E o Estado estava preso às forças múltiplas da sociedade. Ele não consegue transcender nada. Só que isso elimina a liberdade. Que é a liberdade de empreender, a liberdade de livre iniciativa, a liberdade liberal. Né? Para que essa liberdade seja preservada, é necessária uma outra forma de Estado total. Um sinal trocado. Só que esse Estado total faz o quê? Ele despolitiza a sociedade, ou seja, ele usa a violência para quebrar os setores da sociedade que são contra essa ideia de liberdade. Então, você tem um Estado muito mais forte,
muito mais presente, só que agora não está presente sob a forma do negociador social. Ele está presente como a forma do gestor da violência. Do impositor. Do impositor. Isso é o neoliberalismo. Então, quer dizer, a vertente, o elemento militarista do neoliberalismo, ele é constituinte. Certo? E tanto que ele, a todo momento, ele precisa usar essa dinâmica de que, não, a gente está numa situação de exceção. Ou é uma crise, ou é uma coisa assim. E essa exceção permite que eu quebre leis, permite que eu suspenda processos normalmente democráticos de discussão, jogue a decisão do governo para fora dos políticos, para técnicos, que normalmente são os técnicos mais catastróficos que você pode encontrar no mercado, ou seja, de uma certa forma, criando essa situação de que você vai naturalizando princípios completamente autoritários, né, de governança. E a gente vê o Brasil como um exemplo muito claro nesse sentido, absolutamente claro. Você falou em autoritarismo e neoliberalismo, né, como faces aí de uma mesma moeda, que está sendo implementada com mais radicalidade no Brasil, que está na vanguarda do processo histórico nesse sentido. Voltando para a questão do Freud de novo, né, futuro de uma ilusão, qual que é o papel da religião nesse arcabouço? Porque você pegar, por exemplo, o Modi na Índia, a questão religiosa está muito presente. Na Polônia, a questão religiosa está muito presente. Tem vários lugares que a religião está sendo utilizada também como uma argamassa desse novo edifício que se constitui. Né? Como é que você... Esse é um dado muito interessante, por exemplo. O neoliberalismo, ele não é a realização, digamos assim, do processo de desencantamento do mundo. Ele é a preservação de arcaísmos sociais como condição para a produção de um certo tipo de vínculo, que é um tipo de vínculo regressivo. Né? Então, por exemplo, olha que coisa engraçada. Eu tenho um livro muito interessante de uma pesquisadora chamada Melissa Davis, Melissa Cooper, onde ela vai insistir. O neoliberalismo sempre foi a favor do discurso da família. Para um discurso do indivíduo, o que a família está fazendo aí? Quando a Thatcher vira e fala, olha, não existe sociedade, só existe indivíduos e famílias. A gente esqueceu de falar, mas por que e famílias? Eu consigo entender, não existe sociedade, só existe indivíduos. Mas o que a família está fazendo aqui? Né? Mas é claro, porque a família ela é primeiro a preservação de relações de dependência, essa família é a preservação de relações de dependência e de sujeição, e dependência e sujeição naturalizados. Dependência de econômica, sujeição de gênero, que se naturalizam. Porque todo discurso autoritário precisa dessa ideia de que, não, o conflito social ele é uma distorção do núcleo social originário, onde não tem conflito. Esse núcleo social originário é a família, que é idílica, um núcleo idílico, onde os lugares são naturais, os lugares de poder são naturais, os lugares de autoridade são naturais, não há conflito. Né? Então, ou seja, é necessário fazer com que a sociedade volte a essa estrutura. Então, volta todas as figuras, né, dessa estrutura teológico-familiar política, colonizando um pouco a vida social. Né? Como a gente vê agora. Então, o Estado vira o defensor, né, da figura da família. Sendo que, bem, isso é uma coisa que o Freud nos lembrava, que, desculpa, mas a família é um núcleo produtor de neurose. Certo? Quer dizer, ela, ao contrário, ela é um núcleo fundamental de produção de um tipo de sofrimento, a família burguesa, que é inextirpável do seu funcionamento normal. Tanto que a primeira coisa que as pessoas fazem quando crescem, elas querem sair da família o mais rápido possível, né? Deixar como uma figura, né, uma certa figura com uma certa distância, porque essa distância é absolutamente necessária. Mas é simplesmente para insistir, dentro desse horizonte, você vê não só o uso da religião, mas o uso desses arcaísmos sociais. E eu diria que essa questão da religião me parece no Brasil um elemento decisivo também, porque muitas vezes a gente da esquerda é cobrado porque a gente não dialoga com os setores religiosos do Brasil, né? Não há diálogo com a igreja evangélica, a esquerda não dialoga com a igreja evangélica. Você deve ter ouvido isso milhões de vezes. Claro. Só que isso é completamente falso. É absolutamente falso. Quer dizer, durante todo, sabe melhor do que eu, durante todo o governo do Lula e da Dilma, o diálogo com a igreja evangélica foi constante. Quer dizer, o Crivella era ministro, certo? O Edir Macedo era recebido como personalidade política fundamental. Acho que um dos primeiros estados do Brasil que implementaram um feriado evangélico, ou seja, dando um reconhecimento simbólico, foi Brasília com Cristóvão Buarque, né? Que era o feriado do dia de Pentecostes. Ou seja, não foi por falta de diálogo, ao contrário, a gente dialogou com esse pessoal sempre, só que eles têm uma pauta muito clara. Eles têm uma pauta que é uma pauta de transformação da vida social brasileira, que nos exclui. Quer dizer, veja, a ideia de que você pode ter um núcleo religioso moderado,
é uma ilusão que a gente deveria ter visto. O processo histórico mostra outra coisa completamente diferente. Essa ilusão era a ilusão da Turquia também. Quando o Erdogan sobe ao poder, fala, não, mas isso é islamismo moderado, não tem problema. Mas o que é o islamismo moderado? Ele espera o momento. Espera o momento onde ele percebe que ele já tem a presença no interior da máquina do Estado para impor sua pauta, para impor sua agenda. Certo? Então, aí vem a questão, mas como a gente dialoga com todo esse setor, que é 30% da população? Sim. Mas a questão, eu acho interessante, não se trata de tentar dialogar com eles como evangélicos. Por trás de um evangélico tem um espoliado. Tem um espoliado economicamente, por trás tem alguém que sabe muito bem o que é a realidade de concentração e de precarização que a sociedade brasileira, a qual a sociedade brasileira está imposta. Ou seja, saber lidar com ele em outras frentes, porque ele não é só um evangélico. Mas como evangélico a gente não vai conseguir ir muito longe. Eu ainda diria mais uma coisa, porque não existe dentro da religião evangélica, isso eu falo como filho de evangélico, minha mãe é. Né? Sua mãe é evangélica? Minha mãe é missionária evangélica. Não é só evangélica, ela vai nos países para fazer missão. Né? Mas não existe no Brasil um núcleo contraditório como existe, por exemplo, nos Estados Unidos. Por exemplo, você tem nos Estados Unidos uma vertente evangélica que não tem nada de conservadora politicamente, que vem do Martin Luther King, que são os pastores negros, muitos ligados a questões sociais, a direitos humanos, a luta social. Então, você tem contradição dentro desse núcleo. No Brasil você não tem. Eu conheço pastores evangélicos bastante progressistas. Minoritários, né? Extremamente minoritários. Quer dizer, o universo católico ainda é mais quebrado no Brasil, né? Porque tem toda a história da teologia da libertação. O Papa tem dado sinais de apreço à causa social e ambiental. Né? Pois é. Então, isso dificulta. Vladimir, diante do quadro que você está montando, né, você tem um problema que é o que você acabou de dizer. Por trás do branco, do negro, da mulher, do LGBT, do evangélico, tem uma pessoa que precisa colocar comida na mesa, educar os filhos, cuidar da saúde. E essas contradições, elas vão permanecer. Esse modelo econômico não vai resolver esses problemas. Como é que você vê o desenlace do que está em curso no Brasil e no mundo? Mas falando do Brasil, porque, como você adiantou, nós estamos num estágio até mais avançado nesse processo. Né? Nós quase somos a vanguarda de uma desconstituição, né, de direitos. Como é que você vê o desenrolar disso? Isso termina como? Termina numa eleição? Termina num golpe? Termina com tensões permanentes? Como é que você... O que você diria? O que você projeta? Olha, tem vários cenários possíveis, mas um que eu acho bastante plausível é o seguinte. O Bolsonaro pode ter todos os defeitos do mundo. Ele é bandido, canalha, o que seja. Mas burro ele não é. Então, uma coisa ele percebeu. Por exemplo, o ano passado, ele soltou uma carta pública dizendo que o Brasil é ingovernável. Né? E hoje ele volta um pouco, quando ele mobiliza suas tropas para fazer manifestação para fechar o Congresso, ainda é um capítulo dessa história. É ele dizendo, não, mas olha, o Brasil é ingovernável, não tem como governar. Desse jeito, com essa estrutura institucional, não se governa. Eu diria, ele tem razão. É verdade. E a gente sabe disso. A gente sabe que a Nova República produziu uma estrutura institucional que ela não se sustenta por si. E ela é tão instável que, por exemplo, depois da Assembleia Constituinte de 88, o que acontece com o Congresso? Eu estava fazendo as contas. Sei lá, a gente tem quantos agora? 105 emendas constitucionais até hoje? Isso dá mais ou menos 3 emendas constitucionais por ano. E você sabe o que é uma emenda constitucional passar no Congresso. O Congresso para isso. Vai 2 votações na Câmara, votação no Senado, a gente volta para a Câmara. Então, ou seja, se a gente levar isso em conta, a gente entende, afinal de contas, o que é o Congresso Nacional, qual é a sua verdadeira função. Desconstituir a Constituição. Desde o início foi assim. Já a primeira emenda constitucional já vem em 89, já vem um ano depois. Né? Ou seja, isso significa o quê? A gente tem uma estrutura que ela não tem como funcionar dessa forma. Né? E isso Bolsonaro entendeu. Só que ele sabe que, por causa disso, ele não tem como entregar o que ele prometeu. A gente está vendo, os resultados são totalmente pífios, 1,1% de crescimento, você tem uma diminuição do desemprego porque explode a informalidade. Então, e as pessoas, elas não são estúpidas, elas percebem o empobrecimento. Elas sabem que elas entravam no supermercado, compravam 5 batatas, agora compram 3.
Você pode dizer o que você quiser dizer, ela está percebendo que ela não está conseguindo, que ela tem que trabalhar 2 vezes mais. O estômago percebe. O estômago percebe, exatamente. Então, o que acontece? Ele sabe que ele tem um tempo contado. Ele tem um tempo contado. E a única maneira dele governar é criando uma situação de mobilização contínua. Insistindo assim, olha... Aquela ideia do clássica, política-movimento. Exatamente. Você vê lá do Behemoth e do Neumann. Olha, estou tentando governar, mas o Congresso não deixa, mas o Supremo Tribunal não deixa, a imprensa não deixa, meu partido não deixa, ninguém deixa, eu preciso de você do meu lado. Eu preciso de você, porque a gente conseguir, de fato, fazer essa transformação, essa revolução que o país precisa. Né? E ele vai jogar, e ele sabe jogar com isso, e eu diria ainda terrivelmente, ele joga bem com isso. Ele joga bem. Porque depois de um ano de catástrofe, em todos os níveis, o sujeito conseguir ter 30% de votos, certo? Numa situação como essa, isso não é negligenciável. Não é, quer dizer, numa situação onde, em suma, segundo as pesquisas que saíram nas últimas 2 semanas, se houvesse eleição hoje, ele ganharia em todos os cenários. Certo? Isso demonstra alguma coisa extremamente, eu digo assim, preocupante para nós, mas uma coisa extremamente bem sucedida no caso dele, bem sucedida. Só que o fato é que isso tem um tempo, né? Porque vai chegar um momento que você pode apostar que a insatisfação social, o país não é um país de gado. As pessoas elas lembram do passado, elas lembram que elas tinham uma situação melhor no passado do que no presente. Então chega um momento que você explode, e essas explosões são meio inesperadas. E nas situações as mais variadas possíveis. Às vezes é um rastilho isso, e pronto. Às vezes é um imposto de WhatsApp. Você teve no Líbano, né, recentemente, você estava contando, e o país está em estado de sítio, né? A princípio, por causa do imposto de WhatsApp. A gente sabe que não é por causa do imposto de WhatsApp. Mas foi o disparador. Da mesma maneira, o Gilets jaunes não foi o problema do imposto sobre o combustível, mas era um disparador. Que até tinha uma finalidade nobre, a questão ambiental, né? Só que desconsiderava... Quem ia pagar a conta, exatamente. Ia pagar a conta. Então, acho que isso vai acontecer no Brasil. É um clima de instabilidade permanente. Sim. Política como movimento, aquela mobilização que você não sabe até... Em nome do que você está indo para a rua, né? Em nome de que projeto, né? Em nome do não querer ver, em última instância, que você está sustentando um governo que não tem para onde ir. Por isso ele vai para frente. E aí, só que ele vai para frente de maneira cada vez mais forte, não tem nada que o pare, porque ele sabe que se ele parar, ele morre. Né? E esse é que é o dado dramático da história. Porque, de fato, você percebeu, ele não recua nunca. Ele nunca recua. Né? Por não recuar, ele continua preservando o seu núcleo duro, que vai estar com ele até o cemitério, vai estar com ele até o fim. Até quando ele recua, ele diz que não recuou. Né? Ele vende... Porque ele recua por um tempo. Né? Ele recua só por um tempo. Depois ele volta com a mesma coisa. Né? Então, é um jogo. Ele pode tentar recuar agora, mas daqui a 3 meses ele vai tentar a mesma coisa. Daqui a 4, 5 meses ele vai tentar de novo. Né? Então, eu diria, dentro desse processo, o que acontece é, você tem uma situação na qual o país, ele tendencialmente, tende a um tipo de insurreição popular. Só que aí vem a questão complicada. Né? Quer dizer, o governo já está preparado para isso. Ele já se preparou para isso. Contrariamente a um governo como o Chile, do Pinheira, que se é pego de surpresa, eles não vão ser pegos de surpresa. Né? Porque eles sabem que você tem um descontentamento enorme. Eles vão ter um discurso pronto. Eles vão ter uma violência brutal, já falam, volta o AI-5, não sei o que, lá, o exército na rua, vão ter uma violência brutal, mas também vão ter um discurso na manga. Quer dizer, eu entendo vocês, certo? Mas eu não consigo governar até agora. Eu preciso, então vamos mudar a estrutura. Preciso de mais força. Preciso de mais unidade. E eu diria, e não há um contradiscurso da nossa parte em relação a isso. Né? E isso é o que eu acho preocupante. Né? Porque ele vende uma revolução conservadora, mas é uma revolução. Ele usa esse termo. Né? E as pessoas que votam nele acreditam nisso. Eles acreditam que eles estão dentro de um processo de uma revolução, de transformação radical da sociedade brasileira. E não tem nenhuma, que é um pouco a dinâmica fascista. Né? Todo fascismo nasce em cima de uma revolução abortada. Né? Então ele usa essa dinâmica a seu favor. Só tem um jeito de contrapor isso. Só tem 2. Um é uma catástrofe. Né? Então você bate no muro em algum lugar. Né? Uma guerra, alguma coisa dessa natureza. Outro é você contrapor a um processo de transformação revolucionária real. Né? Só que isso a gente não tem, a esquerda brasileira não tem força para fazer.
A gente não conhece, a gente não tem nem a gramática disso, a gente foi criado de outra maneira. A gente foi criado dentro de um horizonte, assim, a gente é o último bastião legalista da sociedade brasileira. É a única que realmente acredita na lei. A direita nunca acreditou, porque ela quebra quando for necessário. A gente acredita, a gente vai até o fim. Né? Só que aí o que acontece? Mas aplicar a lei, usando uma velha pergunta que se fazia, aplicar a lei é uma revolução? Pois é, mas essa aqui é a questão. Quer dizer, se eu fosse um formalista kelsiniano, eu falei, não, é possível aplicar a lei. Só que eu acho que não é possível aplicar a lei. Porque a lei, ela depende, a gente descobriu, ela depende do juiz, ela depende de uma série de outras instâncias, certo? Ela depende de um jogo de forças e de poder que está imerso, na qual a estrutura judiciária do país está imersa e que ela não paira no ar, ela não pode pairar no ar. Então, digamos assim, essa aposta legalista da esquerda brasileira, acho que ela vai contra o que a própria esquerda pensa sobre a vida social. É como se tivesse um subsistema totalmente fora do jogo de conflitos de poder e que paira como uma espécie de poder moderador. Né? Isso a gente viu, isso não existe. E a gente viu da maneira mais dramática, ou seja, foi a esquerda que foi constituindo a força do poder judiciário na crença de que o poder judiciário, então, ele estaria à parte dos jogos de poder. E não foi o que aconteceu, ao contrário, ele entra como o verdadeiro ator, né? Quer dizer, o ator que quer agora ocupar o vazio do poder. Né? Vladimir, para concluir, o que o cidadão Vladimir Safatli vai fazer, está fazendo e vai fazer daqui para frente para evitar o choque com a parede que você se referiu? Qual que vai ser qual que é teu plano de ação na universidade, fora da universidade, no partido a que você pertence? Então, eu diria o seguinte, Fernando, eu acho assim, existe uma multiplicidade de lutas nesse país, né? E essa multiplicidade é necessária, né? Mesmo que ela precisa ser unificada, porque ela não está conseguindo acumular força, mas ela, ou seja, a multiplicidade de estratégias e de sensibilidades ela é absolutamente necessária. Alguns contrapõem essa multiplicidade de lutas, a unidade da luta de classe. Eu nunca faria isso, em hipótese alguma. Né? Eu acho até o contrário, que essas lutas múltiplas são expressões fundamentais. Elas, em hipótese alguma, elas podem ser vistas como contrapontos. Agora, eu diria, existem campos, vários campos de atuação. Quer dizer, eu sempre acreditei que a classe intelectual ela tem uma tarefa a ser feita nesse país e é muito fácil para a gente tu chegar e falar, a gente tem todo um discurso montado para escapar dessa tarefa. Que é mais ou menos o seguinte, olha, eu não quero ter protagonismo, eu não quero dirigir, então tudo bem, então os movimentos sociais vão na frente, enquanto isso eu fico no meu escritório, aí eu faço lá, depois fica tranquilo, eu vou fazer depois um paper muito interessante sobre todos esses movimentos, não sei o que, mas eu preservo o meu lugar. Isso eu acho a pior de todas as capitulações. Né? Acho que ao contrário, a gente precisa, de uma maneira muito forte, estar presente em todas as frentes. Por exemplo, um exemplo que eu posso dar que eu achei muito interessante. Na época da eleição para presidente, a gente na USP, a gente fez os alunos para fazer trabalho de base. Né? E a gente esperava ter 10, 15 alunos, vieram 500. Né? Então, a gente construiu vários núcleos que foram trabalhar, ir para a periferia para discutir, para debater e tal. E foi muito interessante o processo. Porque teve um primeiro momento, eles foram e uma semana depois eles voltaram arrasados. Completamente arrasados. Não, mas a gente não consegue conversar, eles não querem ouvir, a gente está totalmente fora. Aí eu lembrei das aulas de marketing, porque todo mundo tem o seu pecado na vida, e o meu pecado é ter feito marketing. Você fez marketing? Então, marketing e propaganda, mas serve para alguma coisa. Eu lembrei, eu falei, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos fazer o focus group. Vamos chamar os bolsonaristas radicais e a gente vai botar esse pessoal dentro do mais 30 pessoas, vamos tentar demover, até encontrar o argumento. Né? A gente ficou horas, 5 ou 6 horas. Né? Até que falou, não, o argumento é esse. Né? Aí eles falaram, não, vamos montar uma cartilha. Né? Então a gente montou uma cartilha. Aí eles voltaram. E o resultado, isso foi muito interessante. O resultado foi, quando eles voltaram a segunda vez e retornaram, eles voltaram com um sorriso enorme, mesmo vendo que o negócio estava perdido, falando, funcionou. Eu me pergunto por que a gente não tinha feito isso há um ano atrás. Essa foi a pergunta. Então, agora você começa a entender como que a gente entrou nesse buraco. Né? Ou seja, existe uma função, entre outras coisas, também da universidade dentro desse processo. A gente tem que saber assumi-la. Né? Vladimir,
Prazer Eu que agradeço. encontrar com você. Imagina. Maravilha. Eu conversei essa noite com o professor Vladimir Safatli, da Universidade de São Paulo. Na próxima segunda-feira, sempre às 20 horas, na UOL TV e nas redes sociais, teremos um novo convidado.